saudações a todos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a refletir comigo no capítulo 14 do Evangelho de São João, no versículo 27. Palavras que Jesus descreveu com muita clareza para conforto e paz dos seus discípulos, quando ele estava prestes a entrar no momento mais difícil de sua vida, que também seria as dos discípulos. Ele disse assim, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz é algo que está em extinção no dia de hoje. Nós observamos uma sociedade da qual nós convivemos entre ela, que busca encontrar a paz de tudo quanto é forma. Até guerras acontecem na busca de paz. Confrontos, morticínios, crimes, países contra países, grupo contra grupos, tudo em busca de paz. Quando aconteceu a guerra do Golfo Pérsico, já nos nossos tempos, buscava-se o quê? A paz sobre a invasão dos países aliados, liderado pelos Estados Unidos, para que tivesse paz naquela região. Na Guerra de 45, onde vários países se reuniram para guerrear contra o eixo, foi para que tivesse paz, para que o eixo, Alemanha, Itália, Japão, não fizesse do mundo um inferno. Então se guerreou para que se tivesse paz. E foi mais de 50 milhões de pessoas que morreram em nome da paz. Eu conheço também alguém que morreu pela paz. E esse alguém, ele não precisou usar as armas terrenas. Ele não precisou de um exército bem equipado para que fosse imposto a paz que as pessoas tanto desejavam. Jesus entrou nessa guerra com uma arma muito mais eficiente, que foi o seu sangue que ele derramou por todos nós, que foi a sua vida que ele entregou voluntariamente por nós. Jesus, ele, ao ser crucificado, ele assumiu todo o pecado da humanidade. Por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus, ele conquistou essa paz para nós às custas de sua própria vida, de seu próprio sofrimento. Mas os discípulos sabiam que não seria nada fácil, porque Jesus já vinha advertindo eles, já vinha advertindo, dizendo, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, será crucificado, morto, será ali humilhado, viplandeado, zombado, insultado, será reduzido a um criminoso, a nada, a um ser perverso pelas pessoas que estão no poder. Isso se tornou muito difícil para os discípulos, porque eles sabiam que sem Jesus eles não seriam nada. Porque a paz que eles tinham
É porque Jesus estava com eles. Mas e agora que o Filho do Homem seria arrancado deles? E ficou aquela indagação no coração dos discípulos. E agora, o que vai ser de nós? Levou Pedro a usar de seus sentimentos e dizer: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. E Jesus o repreendeu, sabendo que quem estava falando através de Pedro era o próprio diabo. E Pedro, inocentemente, ele acabou emprestando os seus sentimentos para que o adversário tentasse deturpar os planos de Deus. É perigoso nós não cuidarmos de nosso sentimento. Nós que servimos a Deus, não vivemos por sentimento, nós vivemos por fé. É muito perigoso se deixar levar por eles, porque a manifestação do sentimento de forma exagerada caracteriza a falta de fé. A falta de fé traz a falta de paz. E a falta de fé e a falta de paz mostra a ausência do Espírito Santo. Então Jesus, ele falou para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele já tinha falado mais atrás, no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito que eu vou e vou preparar-vos lugar. Então Jesus estava preparando os discípulos para aquele momento mais difícil, da qual eles não suportariam se não fosse pela própria graça de Deus. Todos nós que gostamos das Santas Escrituras, que examinamos a Bíblia Sagrada, nós sabemos que aqueles homens não eram lá os bambambam da fé. Aquelas mulheres que acompanharam Jesus até a crucificação, depois foram ao túmulo, as que eu gosto de chamar das Três Marias, elas tinham mais fé do que aqueles homens. E elas nunca tinham curado ninguém, nunca tinham expulsado demônios de ninguém, nunca tinham ressuscitado mortos. Pelo menos a Bíblia não registra isso. E eu gosto de falar daquilo que está registrado na Bíblia. Embora eu também use a história em algumas vezes, mas desde que ela não contradiga a Bíblia. Senão fica perigoso. Vamos pelo caminho de outras nações. E isto é perigoso. Então aquelas mulheres, elas mostraram ter mais fé do que aqueles homens. Aqueles homens, eles não tinham sido transformados ainda. Jesus mesmo disse para Pedro: olha, depois que você se converter, você fortalece seus irmãos. Quer dizer, Pedro não estava convertido. Tanto que Pedro disse para Jesus: olha, Senhor, estou pronto a morrer contigo. Pode todo mundo te abandonar, mas eu vou contigo até o fim. Jesus disse: olha, Pedro, cuidado. Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei por ti ao Pai. Interessante isso. Jesus rogou ao Pai por Pedro. Hoje nós temos um intercessor que é o único que a Bíblia registra. Eu sei o que dogmas, liturgias, bula, vai dizer por aí que tem outros intercessores. Mas a Bíblia fala só um, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemido inexprimível. Ele é o único que leva as nossas orações a Deus. Quando falamos de Deus, falamos das três pessoas da divindade una, que é chamado a Santíssima Trindade, ou uma triunidade, que é a triunidade divina. Onde se aplica a palavra Deus, se aplica às três pessoas da divindade. Temos a palavra que chama Deus de Pai, isso aí não é necessário nem expor, porque há tantos versículos
Nós temos também que fala de Jesus como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós temos lá também, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro disse para Ananias que ele mentiu para o Espírito Santo, Ananias e Safira disseram que eles mentiram para Deus. Então estava falando da mesma pessoa, que existe nessa unidade composta. Temos o apóstolo João dizendo que 3 testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Então, quando temos o Espírito Santo, é como Paulo disse no livro de Coríntios, que é como Deus rogando por nós. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Jesus foi intercessor quando ele esteve aqui. E agora essa missão passou para o Espírito Santo, porque ele disse: ó, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei outro Consolador. Então Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, a paz que eu vos dou, eu não dou através do mundo, eu dou através do Espírito Santo. Porque a paz do mundo, irmãos, é uma coisa muito frágil. Nós observamos pessoas correrem de um lado para outro, procurando paz em cada coisa absurda. Muitos têm a infelicidade de estar no vício, então eles procuram a paz nas drogas, na bebida, em tudo aquilo que, como diz lá fora, faz a sua cabeça. Eu me lembro de uma pessoa que chegou no meu trabalho para vender alguma coisa. Nós trabalhamos em compra e venda de reciclagem, e não tinha dinheiro na hora, tinha acabado de acabar. Eu estava esperando chegar a segunda remessa para continuar o trabalho. Mas vocês sabem como o caixa eletrônico é. Uma hora está no ar, outra hora está fora do ar, outra hora uma fila tremenda. Estava demorando, estava na hora do almoço, eu mesmo estava impaciente, porque a fome deixa a pessoa impaciente. O que estava me distraindo é que tinha um amigo lá que estava conversando comigo, contando um bocado de mentira, mas fazer o quê? Estava me distraindo. E esse rapaz estava apavorado. Eu imaginava que ele estava com fome. Talvez até oferecesse alimento, mandasse esse alimento de casa. Depois ele me perguntou: você não tem pelo menos R$5 aí? Eu falei: tem, mas não dá para pagar você tudo. Pegou e desceu para comprar a sua droga. Quando ele voltou outra pessoa, rindo, alegre, paciente. Ele tinha brigado com esse amigo que estava lá, por causa de palavras que não tinham nada a ver com ele. Essa vez voltou pedindo desculpa. Ele falou: daqui a pouco eu volto aqui. Quer dizer, a paz dele estava numa coisa tão frágil, que assim que passasse o efeito, o mau estado de espírito voltaria de novo. Essa é a paz do mundo. Outros têm a paz quando está cheio de dinheiro. Aí me lembro daquele homem rico que disse: vou derrubar esse celeiro, vou fazer outros maiores, vou encher de alimento e vou dizer para a minha alma: come, bebe, folga, descansa, porque tudo tem bens para muitos dias. Aí Deus lhe disse assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem será? Faz-me lembrar também daquele pastor de Laodiceia que disse: olha, rico estou, abastecido estou, de nada eu tenho falta. Mas Jesus disse assim: olha, eu digo que você é cego, nu, miserável e desgraçado diante de mim. Aconselho-te que compre de mim ouro puro para que te enriqueça. Que a graça de Deus é a pureza de Deus. Que unge os teus olhos para que veja. Compre de mim colírio e unge teus olhos.
e veste branca para que te vista, para que não apareça a vergonha de tua nudez. Então aquele homem pensou que tinha tudo e não tinha nada. Assim como aquele homem do celeiro, que disse, olha, vem em paz a vida toda, tenho muito bens. E Deus disse, louco, vou te pedir a tua alma. O que tu tem preparado, para quem será? Você não vai levar isso para o futuro. Ele está dizendo, você não vai levar isso para o futuro. Você não vai levar isso para a sepultura. Mesmo que fizesse como os reis egípcios faziam, enchia as suas tumbas de alimentos, de especiarias, achando que lá do outro lado teria uma vida melhor. Aquilo vai ficar ali. Quem se dava bem eram as pessoas que roubavam aqueles túmulos e levavam tudo aquilo. Então a paz, com recursos humanos, ela é muito frágil. Quantas pessoas que estão perdendo a sua paz nesses dias que estão se findando, que é no mês de novembro de 2021, porque estão na iminência de uma final de um campeonato internacional aqui na América do Sul. Uns já estão sem paz, porque não acreditam que vão ganhar. Outros não têm paz porque não vê a hora de comemorar. E tem até medo de não chegar vivo esse dia. Outros, eu acho que tem uma final de um campeonato brasileiro, Copa do Brasil, não me ligo nas coisas desse mundo, porque Jesus já me tirou de lá. Se o mundo fosse bom para mim, Jesus não precisaria me resgatar de lá. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo é concupiscência do mundo. Que o mundo passe e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para todo sempre. Então, meu irmão, não faz sentido nós nos contaminarmos mais com as coisas deste mundo, porque senão vamos nos enfraquecer na fé. Eu duvido que uma pessoa que ainda ama as coisas deste mundo, ele tem uma fé poderosa, forte. Tem ideia? Eu não tenho uma fé tão grande, mas devido ela ser dada pelo Espírito Santo, ela se torna forte e grande, porque ela é depositada no Deus Todo-Poderoso. Não adianta ter uma grande fé se ela não está naquele que é grande, que é poderoso, que é super poderoso, que é todo-poderoso, que é Deus. E essa fé ela só é dada pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que a uns pelo Espírito é dado a fé. Então essa fé que nos salva, que a Bíblia diz pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ela só é dada pelo Espírito Santo. Então quando nós se afastamos do mundo, nós estamos se aproximando cada vez mais de Deus. Aí sim nós temos fé. E com fé nós temos paz. Quem é que vive com medo assombrado se ele tem o Espírito Santo morando dentro dele? Quantas pessoas dizem, olha, a Bíblia diz que o anjo acampa ao nosso redor e etc, etc. Eu não nego isso, a Bíblia diz. Mas antes, irmãos, de ter confiança de que tem um anjo do nosso lado, ou por detrás ou na frente, ou por cima, não sei onde ele fica, mas uma coisa eu sei, do lugar em que o Espírito Santo fica. Porque o mais importante de afirmarmos que temos esse anjo, tem gente que diz que já tem exército, se a pessoa tem um exército de anjo ao lado dele, ele está em uma situação muito difícil. Porque do Egito basta um anjo só para tirar estimadamente 3,5 milhões de pessoas. Porque aí, fazendo uma contagem geral, se contasse só as pessoas de guerra, era 600 mil, mas já é muita coisa, por um anjo só, pelo ponto de vista humano. Para ferir os assírios foram 185 mil homens mortos, bastou um anjo só. Então se a pessoa pede a Deus um exército de anjos, ele está numa situação pior do que mais de 3,5 milhões de pessoas. Antes de acreditarmos no que tem um anjo do nosso lado, com espada, com lança, com flecha, com não sei mais o que, lá,
Vamos primeiro ter certeza que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo está morando em nós. Porque é isso que a Bíblia diz, que nós somos templo e morada de Deus. Mas um templo e morada de Deus, ele não vive se contaminando com esse mundo. Não faz sentido o mundo ser aprazível para nós, ser prazeroso mais. Estou querendo ser radical, mas estou querendo dizer uma coisa. Você se enche do Espírito Santo e tem uma vida de fé, ou você vai cair nas mazelas desse mundo. Ou quando sua fé for provada, você vai viver em terror. Eu me lembro de uma pessoa que desceu um lugar chamado, aqui perto de onde eu moro, onde eu tenho muitos amigos lá, graças a Deus, chamado Morro da Viúva. Nesse tempo não era nem tão famoso como é hoje. E uma pessoa que ia para o mesmo casamento que eu ia, que era até da minha irmã, deu graças a Deus que nos encontrou, porque estava com medo de ir sozinho. Na volta tinha um grupo de pessoas, não tinha ninguém armado, não tinha ninguém fazendo nada de errado, mas ela ficou apavorada, recitando tudo quanto é salmo da Bíblia. Que bom que ela lia a Bíblia, pena que a Bíblia não fazia parte da vida dela. Isso que é pena. E eu fiquei olhando para aquela pessoa e falei, meu Deus, o que essa pessoa tem de Deus? Eu passei tranquilo, em paz, junto com a minha esposa. Eu fiquei olhando para o lado, para frente, para de trás, porque, irmãos, nós levamos Deus dentro de nós. Quem tem Deus dentro dele não tem medo. Às vezes a pessoa pensa, Deus está lá em cima, eu tenho que fazer uma oração forte e poderosa. Que é isso, irmão? Sua oração mais forte e poderosa que foi, não vai chegar no céu coisa nenhuma. Nunca vai ter o poder de chegar lá. Se até hoje os foguetes, as naves espaciais, as demais coisas criadas pela NASA e pelos outros países não conseguiram chegar lá, como é que a tua oração vai? Não vai passar de alguns metros. As ondas sonoras não têm poder de chegar até a Deus. Então, quando nós oramos a Deus, estamos orando para dentro, porque é dentro de nós que Ele habita. Isso se a pessoa tiver lavado suas vestiduras e branqueada no sangue de Jesus Cristo. Porque, irmãos, estar em conformidade com o mundo é estar em desacordo com Deus. Estar em conformidade com Deus é estar em desacordo com o mundo. Quando eu digo mundo, é o sistema mundano. É aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Então eu queria fazer um convite a você, evangélico, que está na iminência dessas finais aí do futebol. Faça um sacrifício. Não se esconda atrás de textos isolados para dizer, olha, obediência quer e não sacrifício. Então obedece. Saia desse mundo. Deixa esse mundo podre para lá. É só obedecer isso. Faça esse sacrifício. Tira esse tempo para adorar a Deus. Eu já escolhi o que fazer nesse horário. Vou lá lavar a igreja. O que eu faço com muito amor e prazer. Tem dia que, quando eu vou com a minha esposa, está sempre comigo. Não dá vontade de voltar para casa, dá vontade de ficar lá. Nós ficamos lá vários tempos sentados, usufruindo da paz que emana daquele lugar. É uma oferta de adoração a Deus que estamos ofertando. Eu já decidi o que fazer nesse horário. Então, irmãos, você só vai ter paz quando você for templo e morada de Deus. Quando você abrir mão desse mundo. Esse mundo não foi feito para nós. Nós estamos aqui como peregrino e forasteiro. É só de passagem. A contaminação do mundo tem feito muitas famílias ser destruídas. Vocês observam que a maioria das pessoas que estão nos vícios, na vida errada, na vida torta, a maioria deles foi oriundo de famílias destroçadas. O que é mais triste é que muitas delas professam o nome de Jesus. Diz que serve a Deus, mas não consegue trazer
Deus para dentro de sua família. Não consegue dar fruto. Quem tem Deus dá fruto do Espírito. Quem tem Deus consegue trazer Deus. Ele representa Deus dentro de sua casa. São embaixadores dele. Faz parte do seu reino, são representante legal deles. Porque eles têm o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo brilha de dentro para fora. Quem tem o Espírito Santo, o brilho não precisa vir de nada, de uma maquiagem, de uma luz potente, vem de dentro para fora. Às vezes nós fazemos algumas cerimônias de pessoas que partem com Deus e você vê aquele brilho tão bonito no rosto da pessoa, porque é o templo do Espírito Santo. Daqui a pouco esse corpo vai ser colocado numa sepultura e vai ver a corrupção do seu corpo, como está escrito na Bíblia, que significa deteriorização do corpo humano. Corrupção é isso. Por isso que quando a pessoa faz coisa errada, recebe suborno, paga suborno, desvia dinheiro, público ou privado, se diz que a pessoa é corrupta, que há corrupção ali, que é podridão, é comparada à podridão, à decomposição do corpo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ele não se entrega a essas decomposições. Há coisas que são como gangrena, são como câncer, que destrói a estrutura, tira a força da pessoa, tira condições de resistir. E a pessoa acaba não conseguindo salvar o seu casamento, não conseguindo arrebatar do fogo os seus familiares, porque eles não têm tão vazio. Porque o Espírito Santo, de uma forma melancólica, teve que sair dali. Porque não há mais espaço para eles. Ou vocês acreditam que alguém que assiste um programa mundano, uma novela satânica, perde o seu tempo com esses clubes de futebol, esporte, essas coisas aí, patrocinado por empresas corruptas? Vocês acham que essas pessoas agradam o Espírito Santo? Tem espaço no coração. Às vezes fala até uma língua enrolada. Todo sapateia, pula. No inferno tem tanta gente pulando, sapateando, pulando, roda, faz não sei o quê, mas a sua vida está em desacordo com a palavra. Não tem paz. Eu já vi pessoas que fazem isso, daqui a pouco está caindo, desmaiando, apavorado, querendo se suicidar. Diz uma coisa, o Espírito Santo ele faz alguma coisa pela metade. A pessoa que é templo do Espírito Santo está sempre firme, inabalável, como o monte de Sião, que a Bíblia diz, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse versículo ele começa dizendo que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque assim como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor está em volta do teu povo. E olha que nesse tempo o Espírito Santo não havia sido derramado em sua plenitude. E já tinha pessoas assim. Eles viam Deus em volta de si. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós não vimos o terror em volta de nós. Nós vimos Deus em volta de nós. Quantas pessoas estão aterrorizadas porque seu bairro está cheio de barricada? Vive no terror. Eu não tenho terror de nada. Eu quero saber se tem barricada, se não tem, se botaram, se tiraram. Isso não me interessa. Aquilo não me apavora. As pessoas que estão ali não me causam terror. Porque eu não vejo pessoas que estão ali como pessoas que vão me aterrorizar, mas como pessoas que eu posso conduzi-lo a Cristo. Nem o diabo ele pode nos aterrorizar. Somos nós que aterrorizamos ele, porque aonde chega no templo do Espírito Santo, o diabo tem que meter o pé. Aonde chega um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, o pavor ali é de Satanás.
A Bíblia diz, capítulo 14 de Isaías, aquele que antes perseguia as nações com praga incessante, agora ele é perseguido sem que ninguém possa impedir. Porque aquele que perseguia agora é perseguido. Porque onde chega o templo do Espírito Santo, uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Cristo, é o diabo quem tem que sair, quem tem que meter o pé, vazar. Esse terror não cabe mais a nós. Jesus quebrou ele na cruz. A Bíblia diz a partir do capítulo 2 de Colossenses, eu acho que é do versículo 14 a 15 para lá, que Jesus despojou a Satanás, quer dizer, tirou a roupa de príncipe, de rei, arrancou mesmo aquilo, rasgou, botou ele nu lá, exposto. Era assim que os inimigos faziam um com o outro numa guerra. Quando venciam, o vencido era arrancado as suas vestes de nobre, de soldado, de rei, de que fosse, nu. O Egito fez isso com os assírios, e muitos outros países fez também. Levou eles nu e descalço. Jesus descalçou Satanás, despiu Satanás, arrancou de Satanás a coroa, tirou a chave da morte do inferno de suas mãos, e ele disse para a igreja: eis que eu vos dou a chave dos céus, as chaves dos céus. Então o poder está em nossa mão. Esquece que alguém está por aí, diz poder daquilo, que tem os 3 poderes, está arruinando o país. Eu só conheço os 3 poderes, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o 4º poder, que é o da igreja, que foi dado por esses 3. Então Jesus, ele despojou o diabo. Então não precisamos mais andar com medo. Temos que ter a paz de Cristo. Se nós não tivermos a paz, nós não vamos conseguir conduzir ninguém a Cristo. Como vamos passar por uma pessoa algo que nós não temos? Mas para que isso aconteça, temos que fazer parte daqueles que lavaram e branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e não mancham mais. Aí é que está. Uma vez limpo, não torne a se sujar. Uma vez lavado, não torne a se contaminar. Dê preferência ao Espírito Santo. Eu era muito fanático do futebol, só ia sofrendo. E eu comecei o meu processo de sacrifício em 2014. Eu propus no meu coração de não assistir aqueles jogos, embora não consegui resistir até o final, mas foi o começo. Então, no primeiro dia de jogo, tinha um churrasco na minha casa, que eu mesmo programei, e eu fui para a igreja. A igreja era pertinho aqui, eu congregava aqui perto, no Ministério Fé e Esperança. O pastor Sidney Teixeira de Araújo foi um grande mestre na minha vida e ainda é. Aprendi muitas coisas com ele. E eu tinha de gastar esse tempo orando. Nós estávamos com muita dificuldade aqui na congregação. E eu propus em tirar aquele tempo para buscar Deus pela igreja, pela minha vida, pela família, pelo país. Ali começou o processo de crucificação. Hoje eu tenho nojo das coisas deste mundo. O processo de crucificação, ele é lento. A morte de cruz, ela foi feita para ser uma coisa lenta e dolorosa. Então, quando nós conseguimos crucificar essa natureza por completa, porque começamos lá atrás, tem que ser dado o primeiro passo. Todas as vezes que eu balançava, eu ia para o meu quarto, fechava a minha porta, lia a minha Bíblia, adorava a Deus e orava, e o processo continuava. Hoje eu não tenho mais prazer nas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo disse: olha, eu já estou crucificado com Cristo. Mas e agora? Estamos na carne ainda. E ele disse: mas agora a vida que eu vivo na carne, porque eu não sou espírito ainda, que ele diz isso, eu não fui transformado, não recebi um corpo glorificado ainda. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. E ninguém pode dizer que Paulo não era cheio do Espírito Santo. Eu acho que ninguém sem consciência pode dizer isso. Paulo era uma pessoa carnal. O apóstolo Paulo era uma pessoa vazia. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha abundância. Tanto que ele superou tudo quanto foi tipo de
problema, tudo quanto é tipo de tribulação, ele superou e venceu. E quando parecia que ele estava vencido, sozinho, abandonado, prestes a ser morto, executado, para o carnal, uma pessoa abandonada por Deus, olha, depois de tudo que ele fez pelo Evangelho, Deus permite ele terminar os seus dias lá no cárcere frio, um cárcere indigno para um ser humano, condenado por um imperador, um dos mais cruéis. Se você for ver a história, Nero não foi o mais cruel ainda. Teve outros. Mas foi o que começou o ciclo de crueldade. Eu disse, olha, Paulo foi abandonado. Poderia muito bem ter um final melhor. Mas ele disse, olha, eu combati o bom combate. Acabei minha carreira e guardei a fé. Se eu acabei minha carreira, não tem mais o que fazer aqui. Mas a fé eu guardei comigo, ela não acabou. Desde agora, estou aguardando o prêmio que o justo juiz me dará. Galardão, não só a mim, mas a todos que forem fiéis a ele. Paulo tinha tudo para dizer, olha, eu fui abandonado e até Jesus me abandonou, já que ele disse, olha, só Lucas está comigo. Tito foi para Dalmácia, Crescente não sei para onde, e não sei mais quem, sei mais para onde, só Lucas está comigo. Vem depressa, Timóteo, quero te ver, sentindo falta de alguém mais com ele. Mas ele disse, olha, eu combati o bom combate, mas não estou abandonado não. Essas marcas no meu corpo são marcas de guerra. Eu não estou apenas para ser decapitado, não. Estou na iminência de adentrar os céus. Assim que esse corpo tombar aqui, meu espírito estará adentrando aos céus. Naquela hora ele se lembrou de Estevão, fiel testemunho, que ele consentiu sua morte. Estevão, antes de morrer, disse, olha, veja o céu aberto. Jesus à direita de Deus. O céu se abre para quem é fiel até o fim. E ele, já arrependido de seus pecados, lavado e remido pelo sangue de Cristo, crucificado com Cristo, depois de ter cortado seu relacionamento com o mundanismo, sabia que iria para o mesmo lugar que Estevão. Não pesava mais na consciência do apóstolo Paulo a morte de Estevão e de outros santos, porque o sangue de Jesus Cristo já tinha purificado de todo o pecado. Mas se o apóstolo Paulo vivesse ainda uma vida de flertar com o mundo, é claro que ele não teria essa paz, porque ele também seria um dos que renunciou, e olha que foi muitos que renunciaram a fé e renunciou até o dia de hoje, porque não havia ocasião para o Espírito Santo habitar nele. Mas devido a ele ter rompido seu relacionamento com o mundo e passou a se encher de Deus, priorizar o relacionamento com Deus, Paulo foi fiel até a morte. E assim como muitos outros santos e santas partiram e parte até hoje, fiel até a morte. Isso é loucura, a pessoa sabe que vai morrer. Olha, a Bíblia diz que a palavra da cruz era loucura para os que perecem, para nós o salvo é o poder de Deus. Por isso que nós, salvos em Cristo, não vivemos aí aterrorizados. Você é louco. Já disseram que você é louco, você vem lá daquele lugar 2 horas da manhã, eu não ando 2 horas da manhã, só em caso de necessidade. Mas já houve casos que eu tive que chegar tarde em casa. Eu sou de dormir cedo, essa hora, 10h25, eu já estou dormindo há muito tempo. Também cedinho acordo para falar com Deus e fazer meus afazeres e preparar para a luta do dia a dia. Mas quando é necessário, eu venho em paz. Eu preciso de você é louco. Claro que eu sou louco. É bom ser louco. É bom ser louco, ter esse Espírito Santo que o mundo olha e diz é loucura. E olha quem diz isso, não são pessoas que estão lá nos vícios, na bebedeira, nada disso não. É pessoas que estão dentro do Evangelho, que são até obreiros. Eu gosto de ser louco. Eu fiquei louco com o mundo. Para ser
sóbrio de inteligente para Deus. Deixa o mundo, irmãos, te odiar. Se o mundo te recusa, é porque você não faz parte dele. O problema não é quando o mundo nos rejeita, é quando nós não rejeitamos o mundo. Nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso. Somos o sal, o único que podemos salgar. Naquele tempo não havia geladeira, então os alimentos como carne, essas coisas, eram salgados. E conservava muito tempo salgado. Eu participei desse período na roça, que não tinha geladeira por lá, e era sal. O quintal era grande, tinha aqueles varal enorme, cheio de carne, peixe, salgado ali. Aves. E durava muito, muito tempo. Se o sal não servir para mais nada, a Bíblia diz que ele só serve para ser lançado fora e pisado pelas pessoas. Então nós somos o único que podemos salgar esse mundo, que podemos ser luz para esse mundo. Mas para isso temos que estar em paz aqui, daqui. E para que isso aconteça, devemos estar em Cristo, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, tudo. Jesus ele não faz nada pela metade, ele transforma. Até o sangue de Cristo teve que sair tudo. Depois dele morto, ainda perfuraram o seu lado, furaram certamente o seu coração. Como o coração costuma ter um reservatório de sangue extra, mesmo depois de esvair tudo. Aquele sangue saiu todo, sacrifício completo. Deus não quer ninguém completo. Ou você dá a glória toda para ele, ou você não dá nada. Ou damos a ele todo o louvor e honra que ele merece, ou perdemos nosso tempo oferecendo apenas uma parte, mesmo que seja 99%. E pediu sangue. A oferta tem que ser sem mancha, sem mácula, sem doença. Não. Nossa vida tem que ser íntegra para com Deus, para que sejamos templo do Espírito Santo, passamos a usufruir dessa paz. Só assim nós conseguimos transmitir paz para as pessoas. Conseguimos transmitir Deus. Rompa com esse mundo. Você não precisa mais dele. É tão bom se alimentar da palavra de Deus. Eu sempre fui uma pessoa de coração muito duro. Eu nem lágrima tinha nos olhos. O sofrimento me endureceu muito. Mas quando eu passei a crucificar todo o meu passado, todas as minhas dores em Cristo, eu passei a ser uma pessoa melhor. Ter paz hoje, sou uma pessoa que chora à toa. Estou lendo a palavra de Deus e os olhos começam a encher de lágrimas. Estou ouvindo um louvor de adoração a Deus, começo a sentir como se eu não estivesse mais nesse mundo. Fiquei sensível. O Espírito Santo faz isso, ele torna a pessoa insensível em uma pessoa sensível. Porque hoje eu tenho a paz de Cristo. E até quando a tribulação vem, o salvo chora, ele chora consolado. É uma coisa que não dá para explicar com formas humanas. Só experimentando para receber a mesma coisa que nós recebemos e sentir o que sentimos. Até quando estamos sofrendo em paz. Estou vindo de um período de perda de pessoas do meu círculo mais próximo, pessoas da família, pessoas do círculo mais íntimos. Eu estava fazendo uma média, uma medida per capita, dá um intervalo de 1 mês e meio para cada um, embora teve intervalo de 5 dias. E alguns deles eu tive que fazer os ritos funerários, cerimônia funerária. E o Espírito Santo esteve sempre comigo. Eu cheguei a ter um princípio de infarto durante esses períodos. Mas o próprio Espírito Santo também transformou, porque nós não podemos aceitar aquilo que não está na vontade de Deus. Quando eu disse, Senhor, se está na minha hora, vou em paz. Mas se não terminei minha carreira, eu não vou aceitar a morte agora, porque ela não tem nenhum poder mais sobre mim. A morte para nós é apenas como um veículo que nos transporta para a presença de Deus. Se chegou a hora, vou tranquilo. Se não chegou,
Vou dizer para a morte, que Paulo disse: morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o terror da morte já não paira mais sobre nós. Porque se o nosso corpo mortal ele tombar a terra, nós estamos partindo para a glória. Então, que é o câncer, que é o infarto, que é qualquer coisa aí, para nos tirar essa certeza. Pergunta para aqueles que estão partindo com Cristo, na ala dos cancerosos, que é onde se morre muita gente, mas aqueles que estão salvos em Cristo, se eles escolhem, você volta a viver a vida que você tinha antes, ou você vai para a glória agora? O que você quer? Ele quer ir para a glória. Raramente alguém pede, ora para Jesus me curar dessa doença. Ele sempre pede para orar, para que Jesus se fortaleça, porque ele sabe que estão indo para um lugar melhor. Porque vive uma vida de filho de Deus, de filha de Deus. Vive uma vida de separação, santidade. E sem a paz e a santificação, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. Então, para ter santificação tem que ter paz, para ter paz tem que ter santificação, porque com essas duas coisas verá o Senhor. E todos aqueles que vivem essa paz, vivem essa santificação, eles já antegozam do reino de Deus. Eles já usufruem da alegria de estar no céu. Às vezes eu já vi pessoas dizer, olha, o céu é muito bom, porque eu quero para lá tem rua de ouro. Que valor tem o ouro lá? Alguém vai poder gastar? O céu, a Bíblia não diz que tem rua de ouro, fala Nova Jerusalém, fala do céu. O céu é a presença de Deus. O que tem lá, o que não tem, não sei. Poucas coisas a Bíblia fala sobre lá. E muitas delas em forma simbólica. Pode não ser literal. Mas o que teremos lá? Presença de Deus num corpo glorificado. Eu tive uma prévia do que é essa paz. Uma vez eu estava numa situação muito difícil, todas as portas fechadas, a enfermidade batendo na nossa porta. E eu estava lendo a Bíblia e eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande. Foi coisa de segundos, mas como se fosse uma eternidade. Que eu entendi, o céu é mais ou menos assim. Isso é apenas um pouquinho do que é lá. Não vi céu aberto, anjo cantando, rua de ouro, coral disso, coral daquilo, e pessoa deslizando, como alguém diz. Não vi nada disso. Só vai deslizando, vai voando, vai fazendo pirueta. Não vi nada disso, não quero ver, não me interessa. Me interessa estar lá. O que eu senti foi a presença de Deus. Eu tive uma prévia, o que é o céu? Aquele segundo mostrou a importância de que se tem uma vida na presença de Deus. Vale a pena servir a Deus. Enche-se o teu coração do Espírito Santo para que você consiga ter a paz que excede todo entendimento. Quer dizer, o entendimento humano não é capaz de decifrar ela. Mais uma coisa, nós somos capazes de ter ela se nos enchermos de Deus. Estaremos daqui para frente postando outras mensagens para que ela chegue ao coração de pessoas e traga pessoas a Cristo. O nosso grande objetivo é esse, conduzir pessoas a Cristo. Sem isso, a nossa vida de pastor, a nossa vida de crente, não tem o menor sentido. É perda de tempo. Nosso objetivo é conduzir pessoas a Cristo. É para isso que Cristo nos fez nascer, para que conduzíssemos pessoas a Ele. Então, o principal objetivo nosso é conduzir pessoas a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.